Paz, Senhor, irmãos. Bom dia. Como sempre, muito nervoso, muito ansioso. Teve uma ministração que eu vim com um relógio que eu tenho de correr e parecia que eu estava treinando. Coração aceleradaço. Irmãos, quando o Dé me convidou para ministrar a palavra, me obrigou, né? Mas você passou a semana sem pecar. Aí eu passei a semana sem pecar, santidade. Brincadeira. Mas o pastor falou assim, ó, semana sem pecar, irmão. Ele falou pra mim. Olha que aguentando, né? Sou ensinado, fiquei. Quando o Dé me convidou pra trazer a mensagem, eu tinha um tema no meu coração, que era: qual preço estamos dispostos a pagar para termos uma boa colheita? Só que depois do culto de domingo passado, a mensagem mudou no meu coração. Domingo passado nós tivemos duas mensagens muito abençoadas, muito top. Nosso irmão Hernandes e nosso ancião trouxeram uma mensagem que falou muito comigo. O nosso irmão Hernandes falou muitas coisas, mas teve duas coisas que ficou a semana inteira no meu coração. Ele falou que a colheita não é para nós, é para o reino. Isso muda tudo. Pelo menos mudou tudo para mim, irmão. Quando a gente pensou em ano da colheita, né? A gente pensou, esse ano é história, troca de carro, abre um negócio, abre outra igreja, brincadeira, Cris. Tenho mais 3 filhos. Tenho mais 3 filhos. Não, mais 3 filhos não, mano. Só que quando a gente coloca a colheita pro reino, as nossas perspectivas mudam, né? Aquilo que está no nosso coração muda. A segunda coisa que o irmão Hernandes falou, que o joio e o trigo crescem juntos, mas chega uma hora que eles não se parecem mais. E aí fica fácil de separar quem é quem. O nosso pastor Dé trouxe uma mensagem que ele nos comparou com a gralha e com a águia. Cantando eu tô mais pra gralha, certeza. Mas de todas as coisas que o Mano Dé trouxe, ele falou sobre a graça temporal, a graça transitória, né? Não conhecia essa graça. Mas teve uma coisa que chamou muita atenção, foi quando ele tentou comprar a graça do Paulinho com duzentão. E como a gente é, né? Mesmo a gente sabendo que a graça é uma coisa que não dá para precificar, a gente vende e troca ela por qualquer coisa. O Paulinho só não aceitou porque estava aqui na frente. Fosse lá, ele tinha catado os duzentão. Já dá um rolê. Irmãos, desculpa as brincadeiras, eu tô brincando porque eu tô nervoso, eu tenho que descontrair. E aí, meditando na palavra que nós recebemos domingo passado, o tema mudou. Vocês vão ver muita semelhança, mas como fica diferente no agir e na prática. O tema da mensagem é: o quanto estamos dispostos a abrir mão pela colheita do Senhor. Porque não é sobre o tanto que nós estamos dispostos a pagar para termos uma boa colheita para nós. É sobre o que nós estamos dispostos a abrir mão para que o reino cresça. E fui estudando e fui lendo, e Deus foi colocando coisas no meu coração que não é sobre pagar um preço para estar aqui na igreja, sabe? É sobre abrir mão para viver em família. Não é sobre conviver com o nosso irmão, é sobre amar ele como a nós mesmos. Não é sobre cumprir alguns mandamentos, é sobre amar o Senhor acima de todas as coisas. E tudo isso porque eu entendi, a gente entendeu que a colheita não é sobre nós. Continuei meditando e Deus foi falando comigo. E eu
vi que algumas coisas são muito difíceis da gente abrir mão. Algumas coisas nós carregamos e falamos: Senhor, eu pago outro preço, mas isso aqui não dá para abrir mão. E eu separei 2 tópicos que são praticamente que universais, que eu acho que todo mundo tem dificuldade de abrir mão. Que se for parar para pensar, a gente preferiria pagar qualquer outro preço, mas não abrir mão disso. Que é abrir mão da nossa carne e do nosso ego. Abrir mão da nossa carne envolve abrir mão do nosso conforto, dos nossos bens, dos nossos desejos. Abrir mão do nosso ego envolve abrir mão das nossas certezas, das nossas claras intenções. Abrir mão do que a gente tem como certo no nosso coração. Dentro disso eu queria ler uma passagem. Deixa eu voltar aqui, que está tinha anotado aqui em cima, 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural aceita as verdades do Espírito de Deus. O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Irmãos, eu tinha separado, eu esqueci que era pandemia. Eu ia chamar algumas pessoas aqui pra gente colocar a dificuldade, mas eu vou pular essa parte pra gente seguir os protocolos. E eu queria ler mais 2 textos com os irmãos. Mateus 14, do 18 ao 22. Você lê isso pra mim, pô, aí? Tá ligado esse microfone? Eu ligo o outro. Tá ligado. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães... Mano, desculpa, eu falei 14, é 4. Desculpa. É Mateus 4, 18 ao 22. Vou concentrado para não errar. Eu li aqui, o final. Amém. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Amém. Amém. Jesus não pediu para eles pagarem um preço. Jesus só pediu para eles abrirem mão da vida deles. Talvez ali, se Jesus precificasse alguma coisa, eles achariam estranho. Mas Jesus só falou assim: ó, para com tudo que você está fazendo. Vem trabalhar para mim. Vem viver comigo. Abra mão daquilo que você fez a vida inteira e vem fazer para mim. E aí vocês entendem como muda tudo? Eles passaram a vida inteira pescando. Jesus falou que eles continuariam pescando, mas com um fim diferente. Não mais para o sustento deles, mas para a colheita do reino. Quem dera nós fôssemos assim. Quem dera nós estivéssemos tão dispostos a abrir mão daquilo que nós fazemos para nós, para fazer para o reino. Ana Bruna, abre para mim Mateus 19, do 16 ao 22. Mateus 19, 16 ao 22, isso. O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos.
Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Irmãos, trazendo para o contexto da palavra, aquele jovem rico, por ter muitos bens, estava disposto a pagar o preço que Jesus falasse. Mas Jesus não exigiu valor monetário, pô. Jesus exigiu que ele largasse a vida dele, que ele abrisse mão daquilo que ele tinha de mais precioso para seguir Jesus. E ele foi embora. Aí vai a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração. Com quem nós estamos sendo parecidos? Com os pescadores que abandonaram tudo imediatamente? Ou que esse jovem rico que está disposto até a pagar, mas não abrir mão daquilo que Jesus exige? Eu, particularmente, estou parecendo com o jovem rico, mas eu estou tentando melhorar para um dia chegar nessa maturidade dos discípulos. Vamos lá, vou chegar onde eu quero chegar. Abrir mão, como eu posso dizer? Eu tinha colocado uma palavra aqui que eu não vou falar. Um exemplo que eu posso dar aqui é que por que às vezes chegam algumas pessoas, pastor, na nossa comunidade e elas ficam por um período e depois elas vão embora? A gente que tem experiência de outras comunidades, de abrir igreja, a gente vê muita diferença nos lugares. Existem alguns lugares que o requisito para ser um membro é você colocar o nome no envelope do dízimo. Não estou mentindo, é verdade. Mas você não precisa abrir mão de nada. Aqui na nossa comunidade, irmãos, a gente vê como que é a nossa oferta, como que nós tratamos em relação ao dinheiro. Mas uma coisa a gente não negocia, que são os nossos valores, que é o abrir mão das cagadas que nós fazíamos por aí, que é abrir mão das vontades da nossa carne, cortejar. Em outros lugares por aí, irmãos, é só colocar o nome no envelope, mas você pode fazer o que quiser no relacionamento. Talvez seja mais fácil para você. Aqui você não precisa colocar o nome, mas você tem que abrir mão da vontade da sua carne. Abrir mão do orgulho para viver em família realmente. Esse particularmente eu acho que a gente ainda está aprendendo, mas nós vamos melhorar, tenho certeza. Abrir mão da religiosidade que nós aprendemos por aí. Os irmãos que vêm de outra denominação, o pastor Álvaro, o irmão Ricardinho, são irmãos que já tiveram uma caminhada longa em outros lugares, nosso irmão Hernandes, sabe que quando a gente é confrontado na palavra aqui nesse lugar, muitas coisas que a gente aprendeu como regra nos confrontam. Mas se a gente quer viver em família aqui, nós temos que abrir mão e estarmos alinhados. Eu vou chegar onde eu quero. Calma aí. Era mais fácil colocar o nome no envelope, né, pastor Álvaro? Do que abrir mão de tudo que é exigido aqui, né? Eu particularmente achava mais fácil, porque na igreja do tio Quer ninguém tava aí pra nada. E aqui na semana que nós vamos pregar, nem pecar pode. Ó.
Mas é brincadeira, Zé, pelo amor de Deus. Tem visita, brincadeira, irmã. Não me conhece, brincadeira. Vamos lá. Existe um detalhe aí muito grande. Você vê que a gente começa meio nervoso, depois a gente vai falando, né, pô? Vai soltando. Não adianta a gente abrir mão da vontade da nossa carne e não abrir mão do nosso ego, Ed. E não adianta a gente abrir mão do nosso ego e não abrir mão da vontade da nossa carne. Eu vou dar um exemplo, tipo assim, vou matar a minha carne, eu vou no culto, mas também não vou falar com aquela irmã. Certo? Eu vou, mas não vou falar. Ah, eu não vou pro culto não, mas eu vou ficar orando aqui em casa. No Espírito. Irmãos, uma coisa tem que andar muito alinhada com a outra. Abrir mão da carne e abrir mão do ego. Lembrando que a carne envolve os nossos desejos, os nossos bens, o nosso conforto. Lembrando que o nosso ego envolve as nossas características, as nossas vontades particulares, aquilo que a gente tinha de certeza absoluta. Para resumir, eu coloquei esses dois tópicos, mas sempre quando eu falar, vocês pensam em tudo que é da carne e do ego. E é engraçado e triste porque para as coisas do mundo a gente abre mão das vontades da nossa carne, a gente abre mão do nosso ego. E como abrir mão fácil? Eu vou dar um exemplo de quando eu queria me tornar um jogador de futebol. Olha o futebol de novo. Tem jeito. Para me tornar um jogador de futebol, eu abri mão de tanta coisa, mas tanta coisa. Eu abri mão da minha família, eu abri mão da minha namorada, eu abri mão dos meus amigos, eu abri mão do conforto da minha casa, eu abri mão até dos meus estudos. Porque não dava tempo de ir para a escola. Eu fui estudar depois que eu já era maior de idade. Eu repeti 3 anos seguidos o primeiro ano. Porque eu não ia. Você joga na quarta, concentra na terça. Você joga no domingo, você viaja na sexta. Aí segunda você tá cansado. E na quinta, a gente tem que ver os outros campeonatos. Então não dá, mano. Aí eu fui concluir a escola quando abriu o supletivo e a Letícia podia fazer os trabalhos. Aí eu terminei os estudos. Foi assim. Misericórdia. Mas é verdade, a gente já abre mão. Agora, faz alguma coisa aqui na igreja na sexta-noite. Ah, tem faculdade. Tem igreja. Tem igreja não, né? Tem trabalho. Tem uma live. Tô cansado. Tem Netflix, trabalha a semana inteira. O Paulinho vai porque o Paulinho é rico. Não trabalha. Não é, pô? Recebe, irmão. Quando eu jogava na base dos times, a gente chega a dormir com fome. Porque se você perde o horário da comida, que eu já relatei aqui pra vocês, você não come mais, você não tem dinheiro pra comer em outro lugar. Eu lembro que tem uma coisa que marcava muito, é que quando você vinha pra casa, né, você tinha que se pesar. E quando você voltava, você tinha que estar com o mesmo peso. Então você vinha pra casa, né, e você queria comer alguma coisa que você não podia comer. Muitas vezes, antes de ir embora, você se pesava, se tivesse que dar uma corrida pra chegar lá. Depois que eu parei de jogar, o negócio ficou mais grave, porque inventaram o GPS. Aí eu tenho um parceiro, um amigo, que é o Xandão, que ele estava jogando na Rússia. E toda vez que ele vinha pro Brasil, ele vinha com GPS, conectado nos batimentos cardíacos dele. E ele tinha que fazer os treinos que mandava sem fazer. E já chegava automaticamente lá na Rússia, pro cara olhar. Então o cara vem de férias, Cris. Mas o cara tá de férias. E o cara abre mão. É pensou que se tivesse o GPS pra ver quem tá lendo a Bíblia, pra ver se quem tá pagando, pra ver se quem tá pegando. Meu Deus! Se tivesse GPS pros pregadores dessa igreja aqui, não ia ter mais mensagem não. Porque eu convivo com o tio Ké. Para até louco. Ai, ai. Vem fazer a brincadeira que eu falei que ia usar pra você, mas não vou fazer não.
Só depois eu vou fazer essa brincadeira. Me lembrem depois. Daqui um mês eu faço. Irmãos, eu queria pedir pra gente interagir. Queria pedir um exemplo pra alguém do que você já abriu mão por uma coisa do mundo. Que você fez assim, não, quando eu fazia minha faculdade eu cheguei a ficar sem comer durante um tempo. Quem tá disposto a falar? Fala aí, Mancardinho. Tem um microfone, Mancardinho? Não sei se tem. Aí eu bebo uma água, entendeu, irmão? Bom, em 2009 eu já estava no bola, aí eu fui convidado para fazer um curso de liderança, né, de células. Eu pedi a conta, cara, do trabalho, porque eu estava tocando uma obra no Guarujá. A construtora era super boa. Pedi a conta e na sexta, passou sábado, domingo, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu preciso de trabalho. Na segunda eu estava contratado por uma outra empresa. Então, para mim, foi o que eu me abdiquei e veio muito rápido. Então... Amém, irmão. Amém, amém. Irmãos, para o mundo nós fazemos sacrifícios, nossa, que é incomparável. Mas agora nós temos um objetivo em comum, que é a colheita do Senhor. E eu queria convidar toda a igreja que a gente possa abrir mão do nosso ego e da nossa carne, para que a gente chegue juntos nesse objetivo. Porque se a gente fizer metade do esforço que a gente faz para as coisas do mundo, a nossa comunidade vai crescer. Quando eu falo crescer, não é em tamanho, em qualidade, é em sermos mais amáveis uns aos outros, mais cordiais. A primeira parte dessa mensagem é para convidar nós a abrirmos mão do nosso ego e da nossa carne, a alinhar se tiver alguma diferença entre um e o outro, a alinhar se alguém te feriu, se você feriu alguém. Lá no meu serviço eu estou tendo um pouco de dificuldade entre um time, sabe? Tem umas 5 pessoas, eles não estão se dando bem. Só que toda vez que eu vou falar com eles, na minha frente, pô, da hora. Só que quando eu viro as costas, começa a um chamar o outro. Chegou um momento que eu falei que não dá mais para me resolver. Não dá. Porque eu não vou estar em todas as ligações que eles forem se fazer. Eu não vou estar em todas as vezes que eles se encontrarem. Eu pedi para eles se resolverem. O Espírito Santo de Deus está mandando a gente se resolver. Parar de colocar a culpa no outro. Parar de falar que é o outro. Para a gente se resolver. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo também entre eu e minha esposa. Na sua casa, você e seu filho. Não dá pra gente ficar pedindo pro pastor toda vez na nossa casa para resolver as nossas situações, as nossas circunstâncias. Não é mais fácil a gente abrir mão da nossa carne, do nosso ego e a gente resolver, do que esperar uma visita santa vindo de Deus para resolver? Existem coisas que é tão simples, só que a gente só enxerga se alguém mostrar. Que nós possamos resolver os nossos conflitos, eu, minha esposa e Deus. E quando a gente chegar nesse nível de maturidade, muita coisa vai ficar diferente para nós. Amém? Essa primeira parte, vamos lá, tem um tempo? Vamos lá. Existe uma coisa, até uma hora. Existe uma coisa que nos atrapalha muito em abrir mão, que é o falso sucesso. Às vezes nós achamos que estamos sendo bem-sucedidos em uma coisa, e aquilo nos amarra num pecado, nos amarra numa circunstância, porque nós achamos que estamos sendo bem-sucedidos. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu passei a minha base inteira quando eu jogando no ataque ou na meia ali, sendo 10 ou 11 do time. Mas eu passei em 4 lugares da minha base para chegar no profissional. Foi numa escolinha chamada Eletroquímica aqui em São Miguel.
depois na Portuguesa de Desportes, depois no Guarani e na Seleção Brasileira de Base. Aí você acha que vocês já entenderam o falso sucesso. Na Nitroquímica, eu jogava no ataque, na meia, mas toda vez que eu subia de categoria, o treinador me colocava na lateral esquerda. E eu ficava bravo. Alô, mano, sou bom. Ficar jogando no lateral, tem que jogar nada. Ficava bravo. Cheguei na Portuguesa, aí a Portuguesa fez uma peneira, aí tinha 3 meia esquerda muito bom. Tinha eu, o Cássio e o Cris. Eu lembro os nomes. E eu, moleque de quebrada, mais ligeiro, né? O treinador chegou no jogo e falou assim, ó, hoje nós vamos fazer o seguinte. O Poá, o meu apelido era Poá, vai na lateral esquerda. O Cássio vai na meia e o Cris vai no ataque. O Cris era um grande amigo meu, mas o Cris era meio tímido, né? Eu cheguei no Cris e falei assim, Cris, ele errou. É você na lateral e eu no ataque. Não, errou, ele falou depois. Entramos pro jogo, o moleque ficou no lateral, fiquei no ataque, acabei com o jogo, Ed. O treinador olhou e falou assim, ó, vou falar o quê? O moleque também foi bem na lateral, ficou. Ficamos 2 anos assim. Não, quando acabou ele foi pro São Paulo. Eu fui pro Guarani, mas ele foi pro São Paulo. Mas ó, o primeiro sinal, né? Cara, a gente tem que estar atento. Fui pro Guarani, daí cheguei lá no ataque, fui convocado para a Seleção Brasileira. Cara, tá vendo como eu tinha que estar no ataque? Bom, aí viajei os países, né? Representando nossa pátria, né? Da hora. Só que daí teve uns jogos, quando eu era juvenil, que os 2 laterais esquerdos se machucou. E o treinador chegou em mim e falou assim, pô, tem como você fazer lateral aí nesses próximos 2 jogos? Eu falei, fácil, vamos ajudar. Eu era bem com grupo, assim, eu sempre fui bom de grupo, né? O Cris não tava, né? E aí, gente, aí eu fui jogar na lateral, pô. Acabei com o jogo, bem demais. Nossa. Aí acabou o jogo e eu falei assim, ó, fui bem, mas eu sou atacante. Opa. Fui só te ajudar. Ainda assim, né? Fui te ajudar. Aí fiquei na lateral, no ataque. Aí teve um ano na Portuguesa que eu fiz 46 gols em 44 jogos. Aí no Juvenil do Guarani, eu fui artilheiro do Paulista da nossa categoria, a gente foi vice-campeão. Tudo no ataque. Aí quando chegou no profissional, a bola não entrava de jeito nenhum. Corria, não fazia gol, e começou a vir treinador e falar, ó, vamos pra lateral, você é rápido, fica na lateral. E eu comecei a ver que tava perdendo espaço, falei, cara, vou ter que ir pra lateral. Só que eu perdi 10 anos de aperfeiçoamento na lateral. Então eu cheguei no profissional, mas estava com defasagem. Então, aonde eu quero chegar? Talvez Deus tenha te falando há muito tempo aonde você tem que estar. Mas por você ter um falso sucesso aonde você está, você fica indo de contra a palavra e querendo fazer do jeito que você quer. Irmãos, eu amo bateria, mas não é pra mim. Não adianta. Talvez você olhe o Manu Rodrigo aqui no teclado e você fique pensando, eu também toco em casa, eu também sou bom. Talvez não seja o seu lugar, irmãos. Talvez o seu amigo que está falando para você que você é bom nisso está só te empurrando para um falso sucesso e está te atrapalhando em crescer no Senhor. Não é sobre a posição que vamos jogar, é sobre o reino vencer, entende? Talvez aonde você vai executar as suas tarefas, as suas demandas, aquilo que Deus tem, é o que menos importa. E o reino ganhar, a colheita ser boa, isso é o que importa. Vamos lá, tô indo, eu sei que tem que ser mais rápido, eu tô correndo aqui. Aí você pode pensar, mas como que eu vou abrir mão disso? Isso daqui é a minha identidade. Sou atacante a vida inteira. Deus é especialista em dar novas identidades. Deus é especialista em mudar as histórias.
Talvez você pense assim: como eu vou abrir mão disso? Se eu abrir mão disso, eu vou voltar para o fim da fila. O reino de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Se isso que você tem que abrir mão for te levar lá para o final da fila, fique em paz. A fila anda. A fila anda. Faça aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Talvez você possa estar pensando: mas esse é o meu ministério. Mas Deus está falando: quem falou que é sobre você? Quem falou que é sobre você? É onde eu te quero, não é sobre aquilo que você quer. A gente pode até estar pensando assim: Deus, será que eu vou conseguir? Aí Deus está falando nessa manhã: minha graça te basta. Seja forte e corajoso. Sou contigo. Irmãos, eu sei que eu tive que abrir mão. Eu sei o que eu tenho que abrir mão. Eu vou falar uma coisa aqui que não estava. Tem muito tempo que Deus fala comigo sobre o chamado de ministrar a palavra. Muito tempo. Só que existiam algumas coisas que eu não abri a mão para cumprir esse chamado. Toda vez que acabava um culto aqui, já tinha um carro aí fora me esperando. Não era, mano? Você lembra? Já tinha um carro me esperando aí para levar para algum jogo. Que eu ia ganhar R$200, R$150. Depois que eu parei de jogar profissional. Aí eu falava para a Letícia: não, vai com o carro, vai embora, eu me viro. Pegava, os caras pagavam Uber. Aí eu ia lá pro centro de São Paulo jogar. Mas a palavra estava acontecendo aqui, eu estava com a cabeça lá, não tinha como. Porque já estava o WhatsApp aqui: irmão, e aí, sai antes, pede para sair antes. Nós vamos perder o horário, cara, porque não sei o quê. Eu não abri a mão disso. A partir do momento que eu abri mão disso, a posição que Deus me chamou começou a florar na minha vida, entende? Não vou falar que foi boa a pandemia, mas eu achei que eu nunca ia conseguir ficar sem jogar futebol. Vou falar pra disso. Já tem 1 ano e meio que eu não jogo bola. Não jogo. A última vez que eu brinquei foi lá no sítio. Não sinto falta. Não vou falar que nunca mais eu vou jogar, não é isso. Mas eu vou jogar nos momentos propícios. Não vou abrir mais mão do meu chamado pela vontade da minha carne, vocês entenderam? Não é para minha honra e para minha glória, irmão. Estou compartilhando o meu testemunho, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Vamos lá. Queria fazer uma analogia rápida, que é mais ou menos assim. Talvez a gente já tenha passado por tudo isso, de abrir mão da carne, do ego e jogar na posição errada. Talvez a gente já tenha se encontrado. E agora a gente está pensando que tá tudo bem, né? Agora tá tudo certo, já me encontrei, eu sou ministro de louvor, eu abri mão da minha carne, do meu ego, eu me concentrei com meus irmãos, com a minha esposa. Tá legal, eu me encontrei. Só que existe uma coisa no futebol que se chama tática, que é onde eu quero chegar. Para você jogar numa posição específica, você tem que ter as características individuais e aquele dom para aquela coisa. Vamos supor, o Paulinho tocar, ele tem que ter o dom para tocar, as características de alguém que toca. Mas para o Paulinho louvar na igreja, ser um líder de louvor, ele tem que cumprir taticamente o que a nossa comunidade pede. Deu para entender? Uma coisa é você ter o dom e exercer ele em qualquer lugar. Uma coisa é você entender taticamente o que aquele lugar exige para você exercer o seu dom. Espero que os irmãos estejam entendendo essa parte. Eu escrevi, reescrevi, estou falando de uma forma que eu não escrevi, mas para que a gente entenda. Você tem que conhecer taticamente o que a sua comunidade espera de você. Você tem que conhecer taticamente o seu papel no seu casamento. Você tem que entender taticamente o seu papel no seu emprego. A nossa vida nós temos que entender taticamente como nós temos que nos portar.
talvez, eu vou comparar aqui a minha posição que eu era lateral com um missionário. Talvez eu possa estar pensando assim, eu sou um lateral, sou um missionário, e eu quero sempre atacar. Eu quero sempre estar na rua, trazendo gente, e falando e ganhando. Mas talvez o meu time está esperando de mim uma posição mais como missionário, de me fortalecer, de aprender mais, de me preparar mais e atacar no momento certo. Estão entendendo? Não é aquilo que a minha característica quer que eu faça. É aquilo que taticamente, aonde eu estou inserido, precisa de mim. Você consegue colocar a imagem aí? Eu separei 2 imagens pra gente tentar explicar. Vamos lá. Tá vendo ali que pelo esboço o time é eu, o Ed, o Dé, o Pedro, o pastor Álvaro, o Tony, só os negão, entenderam? O pó goleiro. É o Dudu tá certo. O número 9, Dudu, você tá doido? É 8. Vamos entender, irmão. Quem sabe me dizer das mulheres quem é o lateral esquerdo ali? Meu Deus. Ah, não! Você não pode errar. Errou. Que lembra que eu jogava, mulher? Não, você quando eu era atacante. Na verdade, já tem muito tempo com a 18, com a 20. Mas vamos lá, nunca mais eu vou pregar, gente. Não vamos deixar mais. O lateral esquerdo ali é o número 6. É tipo, é outra imagem, daí você volta nessa. O lateral esquerdo ali também é o número 6, certo? Nessa formação é o 4-4-2. 4-3-3. Então aqui, ó, o lateral esquerdo nessa formação, a primeira obrigação dele é defender. E aí, quando esse lateral aqui ataca, ele fica. Quando esse lateral aqui fica, ele ataca. Então é lateral, mas ele tem uma função tática específica. Põe a outra, Edinho. Volta lá. Nessa formação com 3 zagueiros, o lateral esquerdo pode atacar ao mesmo tempo que o lateral direito. Eles podem ir para frente, podem aparecer lá dentro da área, não tem problema. 3-5-2. Vamos entender onde a gente quer chegar. Vocês entendem? Pode tirar, Edinho, para não confundir mais. Essa receita, eu consigo entender. Fala de receita. Irmãos, nas 2 formações precisava de um lateral esquerdo. Mas nas 2 formações precisava que ele fizesse uma tarefa tática diferente dentro do time. Onde eu quero chegar? Eu já fui líder de jovens em outras comunidades. Como aqui também tem um líder de jovens. Mas o modo que eu exercia a liderança de jovens nas outras comunidades era muito diferente do modo que a Tati, o Rodrigo, o Fabão, a Miriam exercem aqui nessa comunidade. Porque taticamente essa comunidade exige coisas diferentes. Aonde eu fui líder de jovens não existia cortejo. Não existia essa coisa de abrir mão da carne e do ego. Aqui se exige. Irmãos, que nós possamos nos descobrir a posição que temos que jogar. Mas que nós possamos ler taticamente como devemos jogar nela onde nós estamos inseridos. Talvez você já teve outros relacionamentos, você venha de um outro casamento, você venha de um outro namoro, mas esse não é igual ao outro. Esse namoro aqui é santo. Esse namoro aqui está debaixo de uma palavra de cortejo. Talvez você pense assim, não, mas eu já namorei em outras comunidades, lá eu podia fazer o que quiser. Taticamente lá era permitido, eu não estou falando que é certo ou errado, eu estou falando que taticamente na nossa comunidade é se exigido. E aí entra uma coisa muito séria. Quando a gente não cumpre taticamente aquilo que o time quer, a gente está fora. Você pode ser o cara mais talentoso do mundo, mas se eu estiver aqui no 4-3-3, tendo que marcar primeiro para depois atacar, eu só ficar no ataque,
Eu não vou ficar no time. Jesus está nos chamando nessa manhã para um alinhamento tático. Deus está nos mostrando como nós temos jogado errado. No nosso casamento, no nosso ministério, no nosso emprego, no trânsito, com os nossos filhos. Talvez você seja um cara de uma opinião muito forte, mas dentro do seu casamento você tem que ouvir mais a sua esposa. Isso é um alinhamento tático. Não é que você não tem mais que se posicionar, mas você também precisa entender a necessidade tática dela. Entende? Do time. É um time, né? Ô? Minha família é meu time. Eu tenho que entender que eles precisam de mim. Dentro da minha função de homem, de provedor, de cabeça do lar, mas taticamente o que ela precisa. Eu vou deixar um exemplo bem claro. Talvez eu sou um provedor como todos, mas talvez financeiramente a Letícia consiga administrar melhor que eu. Isso não me diminui como homem. Mas dentro do nosso time, taticamente, essa função cabe a Letícia. O pastor já relatou isso dentro do casamento dele, né? E não adianta só porque eu sou homem falar, não, eu sou o lateral, eu faço isso. Estão entendendo, irmão, onde Deus está nos levando? Se nós de verdade fizermos esse alinhamento tático na nossa casa e aqui em família, que nós vamos construir será incrível. As grandes coisas que aconteceram, o Pentecostes, o avivamento, só aconteceu porque existia um alinhamento tático dentro daquele povo. Eu pedi pro tio Ké agora cedo me mandar uma palavra que eu não estava achando. Consegue ler, tio Ké, essa palavra aí? Microfone. Está em Gênesis 11, do 1 ao 9. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitavam ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejem fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Amém. Eu não quero entrar aqui no mérito do porquê que eles estavam fazendo a torre. Mas existia um alinhamento tático entre eles. E esse alinhamento tático entre eles iam fazer eles construírem essa torre que ia chegar até o céu. Por que Deus confundiu as línguas? Para acontecer ali esse alinhamento tático. O que eu quero dizer, irmãos, que Deus tem falado muito comigo. Nossa comunidade, Desperta Brasil, os nossos casamentos, as nossas famílias estão passando por um alinhamento tático do Senhor. E quando esse alinhamento tático acabar de acontecer, nós vamos construir coisas maravilhosas juntos. Porque quando nós falarmos a mesma língua, ninguém vai nos segurar. Quando eu falar a mesma língua com a minha esposa, com os meus pastores, com os líderes, com os membros, ninguém vai nos segurar. Queria que os irmãos colocassem em pé. Estou terminando. Era até as 11 mesmo, né, pastor?
Irmãos, eu espero que Deus tenha falado com vocês do mesmo jeito que falou comigo. Espero que a gente possa sair daqui alinhados taticamente, sabendo qual é o nosso papel dentro do time, sabendo o que o time precisa de nós, sabendo qual é a nossa função, sabendo qual é o nosso papel no nosso casamento, na nossa casa. Queria que os irmãos fechassem os olhos. Nós vamos orar, pedindo para Deus colocar de fato isso no nosso coração. Deus nos ensinou 3 coisas nessa manhã. Não é sobre o preço que pagamos, é sobre o quanto estamos dispostos a abrir mão. Ache a sua posição depois de abrir mão. Exerça corretamente a parte tática da sua função, em todas as áreas da sua vida. Pai, nós entendemos nessa manhã que o Senhor está nos dando uma lição tão preciosa. Nós entendemos que para crescer, evoluir, para contribuir com a colheita do Senhor, nós temos que abrir mão da nossa carne e do nosso ego, Senhor. Nós entendemos que depois de abrir mão da nossa carne e do nosso ego, nós temos que achar a nossa posição dentro do time. E assim que acharmos a nossa posição, nós temos que cumprir taticamente o que o time precisa que a gente cumpra, Deus. Nos ajude, Senhor, a ter essa visão em nosso coração, a ter esse discernimento. Nos ajude a nos alinharmos taticamente com a nossa comunidade, com os nossos irmãos, com a nossa casa, com o nosso lar, nossas esposas. Nos ajude a falar a mesma língua, Senhor. Nos ajude a pregar da mesma maneira. Nos ajude a viver em unidade. Nos ajude a entender que o nosso falso sucesso não é talvez o que o nosso time precisa. Nos ajude a entender que não é sobre nós, é sobre o Senhor. Nos ajude a entender que aquilo que nós temos como certeza talvez não seja a certeza do Senhor para nós. Nos ajude, Pai, a abrir mão daquilo que nós temos que abrir mão para que o Seu reino cresça, para que o Seu ministério cresça, Senhor. Nos ajude a fazer as coisas que o Senhor espere da nossa função. Nós não queremos ser rebeldes, Senhor. Nós não queremos fazer aquilo que vem na nossa cabeça, nós queremos fazer aquilo que está no Seu coração. Nos ajude a cumprir taticamente o que o Senhor espera de nós. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, Pai. Amém.